um BOF, na verdade, não é uma palestra. O BOF é uma discussão, né, para quem não sabe. Uma discussão aberta para a gente trocar ideias e ouvir opiniões. O meu nome é Paulo, eu sou desenvolvedor Debian. Atualmente eu moro em Belo Horizonte e participo da organização das mini DevConf já faz alguns anos. Então a ideia aqui é conversar um pouco sobre como incentivar brasileiros e brasileiras a se tornarem DDs. Você já deve ter visto algumas palestras hoje durante o dia sobre como o Debian funciona, como você pode se tornar um DM, né, um mantenedor, depois um mantenedor. Então a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Hoje, pela manhã, teve um outro BOF sobre que o Sérgio Cipriano organizou sobre experiências, aprendizados e próximos passos das mentorias. E que o pessoal conversou um pouco sobre ideias que acontecem de mentorias para trazer novas pessoas para colaborarem com o Debian. Vocês vão ver aqui que vários DDs vieram desses projetos de mentoria. E a gente pode se aprofundar um pouco nessa discussão. E seria como, claro, inicialmente trazer novas pessoas para as pessoas contribuidoras, obviamente, e daí dar um próximo passo que essas pessoas seguirem o caminho de se tornarem DDs. Eu fiz um gráfico aqui mostrando a quantidade de DDs por ano, que foram aprovados por ano, desde 2000. Então, tem sempre ali uma média de a média dá menos de 2 por ano, mas normalmente tem pelo menos uma pessoa virando DD no ano. E tem alguns picos, como em 2001 e 2016, que teve 5 DDs no ano. Aconteceu alguma coisa nesses anos aí que vieram da DDs. Em 2024 foram 3, e em 2025 foram 4. Ano passado também foi um número alto, né, de DDs. 2025 destaca principalmente as pessoas que vinham participando que passaram a ser contribuidoras por essa questão das mentorias, especialmente do projeto lá da UNB, em Brasília. Então, esses contribuidores vieram há alguns anos e a maioria deles acabou virando DD lá em 2025, ano passado. 2024 e 2025, praticamente. Alguns anos não tiveram nenhum DD, 2013 e 2015. E, antigamente, virar DD era... Para quem já... Virar DD era mais difícil, digamos assim, porque quem já era DD não era muito... posso dizer, muito aberto a ajudar outras pessoas a se tornarem DDs. Era meio com exclusividade, então era mais difícil você ter apoio de outros DDs para você virar um DD. Isso mudou bastante nesses últimos anos, que é o contrário, né? Os DDs atuais gostam de incentivar, gostam de trazer pessoas que possam virar DDs para o projeto. Então, houve uma certa mudança de, ao invés de sermos exclusivos, vamos incentivar que mais pessoas virem DDs. Esse trabalho de mentoria, obviamente, incentiva a trazer novos contribuidores e contribuidoras. Também tem uma palestra do terceiro do Canachiro aqui sobre a questão dos estágios, né, como Outreach, o Google Summer of Code, que ajuda a trazer pessoas que vão colaborar e eventualmente vão se tornar contribuidoras, vão aprender a contribuir, depois vão se tornar contribuidoras e depois, eventualmente, se tornar DMs e DDs. Aqui, DDs não é só o upload, né? Talvez nós temos duas categorias diferentes de DDs. Uma que pode subir pacotes, que é o DD upload, que pode empacotar os seus pacotes para o repositório do Debian. E o DD não upload, que é aquele que, por exemplo, contribui com tradução, com organização de eventos, como um DevConf, como um Debian Day. Então, são DDs não uploads que eles não trabalham com empacotamento. Eles podem até saber empacotar e tudo mais, mas não tem definição para subir pacotes. Mas também são DDs, também são bastante importantes no projeto. No Brasil, nós temos a maioria dos DDs no Brasil são upload, são
DDs que fazem empacotamento. Uma coisa que nós temos apenas 2 mulheres DDs, 2 brasileiras, e curiosamente as 2 não moram no Brasil atualmente, elas moram fora, mas isso é uma coisa que a gente sempre está tentando incentivar também, que a gente saia do padrão de ter apenas homens brancos, cis, héteros, contribuindo para o Debian, que a ideia é trazer diversidade. E entre os grupos de diversidade, normalmente o que é mais comum da gente atingir são mulheres, né? Mas pessoas trans também, obviamente, são muito bem-vindas e são incentivadas a contribuir. Mas acaba que a gente acaba fazendo mais com mulheres para que elas também possam trazer diversidade para o grupo. Nós gostaríamos muito de ter mais mulheres contribuindo, mais mulheres palestrando, mais mulheres tornando DMs ou tornando ADDs diretamente. Seja upload ou não upload, isso é importante trazer essa diversidade para o nosso Debian e para o nosso grupo do Brasil. Como eu comentei, nós temos uploads atualmente. Eu acho que uma mudança importante já foi essa de entender que a gente não precisa manter uma exclusividade, de que somos DDs, não queremos que mais ninguém se torne. Então, essa mudança de mentalidade que é bastante importante, e incentivar que outras pessoas, que eles ficam felizes em ter mais DDs, mais pessoas se tornando DDs. Isso já é uma mudança de mentalidade importante, e a gente procura facilitar o caminho para essas pessoas. Eu posso comentar mais. Em 2026, a gente já tem um DD atualmente, né? Uma pessoa que se tornou DD até agora, em 2026. Não há uma perspectiva, pelo menos de DD uploading. A gente só tem, não há uma perspectiva grande esse ano ainda, porque nós temos um DM que pode se tornar DD, mas ele falou que vai demorar uns 5 anos. Eu não quero botar pressão em você, mas sem botar pressão. Então, talvez esse ano ele não se torne DD ainda, mas pelo menos em termos de DM, né? Eles não têm perspectivas que se tornem DD por esse ano. Levantou o braço para falar agora? Não. Já não tinha falado. Bom, uma pergunta. Alguém tem uma dúvida sobre esse gráfico? Gostaria de fazer um comentário para iniciar? Uma dúvida sobre o que eu falei até agora? Tá. Você queria vender ela finalmente a vida toda? Deixa eu... Família essa. Vai fazer a pergunta. É mais sobre esse número de DD que anualmente foi entrando novas pessoas, é cumulativo. As pessoas permanecem no projeto, continuam contribuindo. Existe um mecanismo, eu também não sei quais são as obrigações que, como DD, tem que estar trabalhando. Por exemplo, tem algum problema em que se afasta e deixa de ser DD. Existe uma espécie de aposentadoria, né? Quando você não quer mais ser DD, você pede para se aposentar, para se retirar do projeto. Aí sua chave é retirada dos repositórios, para que você não possa mais fazer o uploading. Eu acho que perde o e-mail @debian.org. Eu me perguntaram isso em seguida, não tinha certeza. Se alguém sabe se perde o e-mail, se perde o endereço do e-mail. Mas a pessoa pede para sair, né? Pede para se retirar, se aposentar. Tem DDs que não estão ativos, que são antigos até, tem muitos anos, que não estão ativos. Aí pode acontecer 2 coisas. Ela não está ativa, mas a gente sabe onde ela está, né? A gente sabe que ela está por aí, tá... A gente literalmente conversa com ela, com essas pessoas, e por outros meios, né? A gente sabe que elas estão por aí. E tem os que desaparecem. São DDs, mas desaparecem, ninguém sabe o que aconteceu. Aí dentro do grupo do Debian tem um grupo chamado MIA, que é Missing in Action, que é um grupo de DDs que procura saber o que aconteceu com aquela pessoa. Manda uma mensagem para ela, se ela está sumida, né? E aí, como é que você está? Você está por aí? Vai contribuir? Está contribuindo? Não vem mais falar de você e tal. Aí algumas pessoas somem mesmo, depois de um tempo eu acho até que o pessoal tenta encaminhar uma certa
para a pessoa, de certa maneira, da pessoa sair do projeto, né, de aposentar a pessoa. Quando a pessoa some de vez que ninguém sabe o que vai acontecer. Aí tem alguns que respondem, não, eu estou subindo, mas estou aqui, estou dando tempo, tenho contribuído e tal. Então, basicamente é isso. Esse caso de tirar a pessoa do débito é um caso extremo, assim, né? Não lembro de ninguém que tenha sido retirado só por ter subido, mas é um caso de bastante extremo da pessoa ser retirada para ter perdido. Porque no final está subindo, não está perturbando. Não está ajudando, nem está perturbando. Né? Muita ajuda que não atrapalha. Então, basicamente é isso. Na teoria, você pode ser DD e parar de contribuir. Dizem até algumas pessoas que depois que viram DD e ganham um e-mail @dele.org, depois, já tem um e-mail que você vai contribuir. Né? Isso é entusiasmado. A gente até uma questão que a gente fica meio assim é de tentar trazer promover diversidade, mas acaba que se a gente for fazer palestras usando mulheres como exemplo, né? A gente como homem for fazer palestras onde tem mais mulheres, a gente nunca sempre fica naquela dúvida, né? É melhor a gente como homem ir lá e fazer essa palestra ou esperar que realmente surja alguém que faça isso, uma mulher, né? Faça isso. Sempre fica nessa dúvida, nesse impasse, a gente quer ajudar, mas também não quer parecer que a gente está entrando num grupo que a gente não representa, né? Que a gente não faz parte do grupo, ou se espera realmente que apareçam mulheres, outras pessoas de diversidade que façam esse trabalho também. Oi. Só comentando sobre o que você falou agora, sobre as coisas do bebê, se espera o pessoal, mulheres aparecerem para fazer esse palestra ou não. Eu faço parte de um outro coletivo que a gente está com essa mesma questão, uma maioria de homens, e a gente quer também aumentar a diversidade, e a gente percebeu que inclusão é um dever de todos. Então, pelo menos enquanto não tiver gente, mulheres, gente LGBT e tudo mais, vamos fazer o que tem. A sugestão. Então, continua fazendo palestra, acho que foi o melhor que dá para fazer. E falar que o ambiente é agradável, receptivo, inclusivo, e que vai estar disposto a ensinar e tudo mais. Legal. Só uma sugestão. Beleza, obrigado. E parece que funcionou muito bem na época, e mesmo depois de ter essas pessoas inclusas, talvez valha a pena também não delegar a elas esse papel de inclusão. Porque também senão elas podem ficar sobrecarregadas trabalhando com essa inclusão e não fazendo trabalhos de pagamento e tudo mais. É só uma sugestão que a gente fala. Não, beleza, obrigado. Comentário? Então, como é que a gente pode pensar em trazer mais pessoas, incentivar que mais pessoas se tornem DDs no futuro? Né? Primeiro, obviamente, incentivando que elas contribuam para o Debian. E quando eu falo ter mais DDs aqui, eu esqueci de fazer esse disclaimer no início, não é ter mais DDs a todo custo, né? Quem pode estar pensando, vamos ter mais DDs e vamos apoiar pessoas que simplesmente vai ter mais DDs. A ideia não é essa, né? Só vai apoiar que as pessoas que estão na DD, desde que elas sejam contribuidoras e tenham desempenhado ali aquilo que é bloco Debian, tenham mostrado, no caso de um piloto, por exemplo, empacotamento, tenham mostrado que tem capacidade técnica para isso, tal. Eu esqueci de fazer esse disclaimer no início para não parecer que a ideia é aumentar o nível de DDs a qualquer custo, né? De repente a gente vai, porque tem uma parte para você se tornar DD que você vai anunciar que você está, digamos, se candidatando a ser DD, e outros DDs precisam apoiar, precisam patrocinar a sua candidatura, digamos assim, né? Então você precisa de 2 pessoas apoiando para que inicie o processo de testes das provas para se tornar DDs. Então a ideia não é, obviamente, apoiar qualquer pessoa a qualquer custo e não usar os critérios que a gente sempre utiliza ao longo do ensino. Alguém tem alguma sugestão? Como que a gente pode apoiar dessa forma? Como a gente pode incentivar novos DDs, pessoas DDs?
comentário, sugestão. Quais são os critérios para se tornar prefeito? Quais são os critérios para se tornar DD, né? Só para quais são os critérios hoje, objetivos, né, para se tornar um DD, além de ter toda a trajetória, é importante para quem pretende. É, A primeira coisa é contribuir para o projeto, se for empacotamento, se você pretende se tornar um DD upload, é contribuir para o empacotamento, né? Você vai começar contribuindo e você vai ter um sponsor, uma pessoa que vai te ajudar nesse processo, vai subir os seus pacotes, que é pacotes que você fizer, o que você atualizar, esse sponsor vai subir os pacotes por você, né? O DD vai subir para você. Você vai passar um processo ali de aprendizagem e tal, e a pessoa está fazendo o seu sponsor, ela pode chegar para você e falar assim, olha, você já mostrou capacidade técnica e capacidade de participar do projeto, então você pode se tornar um DM, uma DM, ela vai mesmo incentivar você para isso. Aí você aplica o pedido para se tornar DM e o sponsor vai dizer que está ok, que realmente você está empacotando com ela, que você entende do processo e tudo mais. Então você vai virar DM e vai continuar o seu processo de aprendizagem ali com o empacotamento. Depois do tempo, essa mesma pessoa ou outra, né, pode ser apoiado por várias pessoas, vários DDs. Ele vai incentivar que você se torne DD, você se candidate a DD. Então, olha, você já mostrou capacidade, já tem vários pacotes que você está fazendo, então me parece um bom momento que você se candidatar a DD. Aí você vai anunciar no DED que você pretende se tornar o DD e os DDs vão te apoiar, vão falar, realmente ele faz isso, eu trabalhei com ele no pacote X, eu fui sponsor dele no pacote Y e tal, ele realmente pode ser na DD. Aí vai iniciar um processo de provas para você fazer. Mas basicamente é você ser um contribuidor e mostrar a capacidade dentro de sua trajetória de contribuições. Algumas pessoas contribuem e nunca viram DMs porque não querem contribuir esporadicamente. Outras viram DMs e não dão o passo seguinte, que é virar DD, seja porque ninguém está apoiando, ou seja porque ela não tem interesse mesmo. E outras pessoas aí têm mais, não quero me tornar um DD, né? Mas quero contribuir mais profissional. Tem casos de DMs que não viram DDs porque não querem. Tem casos de pessoas que contribuem e não querem seguir esse processo. Tem um colega mesmo que traduz há muitos anos, ele é um dos maiores tradutores do Brasil, né? Do Brasil. Ele nunca teve interesse em tornar DD. Ele falou, eu contribuo, gosto de contribuir dessa forma, sem tornar. Ele tem um papel oficial, para mim está legal. Então ele continua como contribuidor, sem ter esse tipo, né? Se for DD, como eu comentei, não uploading, aí você vai estar organizando eventos, traduzindo, vai estar fazendo outras coisas, daí você vai chegar para o pessoal e falar, pessoal, eu estou querendo me candidatar a virar DD, aí da mesma forma as pessoas vão dizer que está ok, você pode, ou se incentivar a se tornar um DD, você iniciou o processo. Se terminar cedo, aparece mais fácil. Eu lembrei agora que também, outra coisa que eu lembrei, que por que eu montei essa discussão, porque o ex-DPL, que saiu agora, o Andréas, por várias vezes ele comentou que ele foi DPL por 3 mandatos ou 2 mandatos. E por várias vezes a gente convidou ele para participar da MiniDevConf, ele fez palestra online, como a Schultz fez hoje, a nova DPL. E várias vezes ele comentou com a gente assim, no Brasil vocês fazem um trabalho bem legal, fazem um trabalho de organizar Debian Day, organizar MiniDevConf, vocês têm uma comunidade bastante grande, mas a quantidade de DDs parece que não, proporcionalmente, não representa muito a quantidade de comunidade, o número de contribuidores que vocês têm aí no Brasil. A Alemanha, por exemplo, se você for olhar a Europa, especialmente a Alemanha e França, tem um número gigante de contribuidores, né? Se você for calcular uma porcentagem ali, vai ser muito maior que a nossa. Então, nós temos uma capacidade de aumentar o número de DDs, de pessoas que são DDs, baseado no número de contribuidores, né? A gente, proporcionalmente, a gente tem um número baixo de DDs. Acho que a gente tem hoje 20 e poucos DDs, 20,
21, se eu não me engano, acho que está um pouquinho mais até, menos de 30. Eu acho que menos de 30. Não chega a 30, tem menos de 30 DDs, e a gente poderia ter mais baseado no número de, né, pessoas do Brasil que a gente tem e, obviamente, contribuidores que a gente tem. Então, eu pensei assim, quem sabe a gente começa um trabalho também de incentivar que as pessoas contribuam os DDs, para que esse trabalho que a gente faz de organizar a mini DevConf desde 2015, a gente de organizar esses eventos, organizar o Dev Day, e se traduza também em aumentar o número de pessoas que se tornam DDs. Seria uma ideia também. Bom, pessoal, então é isso. Era só iniciar um debate aqui, pelo que eu tenho previsto, mas se alguém tiver alguma sugestão, alguma dúvida, que está por aí no evento, a gente pode conversar mais um pouco. Ok, obrigado pela presença.